Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Conquistar. Meu nome é Ilana Catrin, sou professora de língua portuguesa aqui do Centro de Mídias e eu quero convidar vocês a nos acompanhar o projeto Conquistar, que tem muito material interessante para você enriquecer os seus estudos. Você pode acompanhar a gente no Instagram do Conquistar ou pode também acompanhar as aulas pelo YouTube. Então, não perde tempo, acompanhe a gente, que com certeza você vai conseguir enriquecer ainda mais os seus estudos. Vamos agora chamar o nosso episódio do componente de língua portuguesa com conteúdo de literatura. Vamos acompanhar o nosso simulado? Vamos para a nossa primeira questão do simulado, que vai ser uma questão do PSC, primeira etapa. Olha o enunciado. Leia a estrofe da Lira 58 de Tomás Antônio Gonzaga e responda. Irás advertir-te na floresta, sustentada Marília no meu braço. Aqui descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Nós temos aí o poema, né? E a segunda parte do enunciado da questão, que diz: aponte a expressão corretamente traduzida e definida, identificada na estrofe da Lira 58 de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, áurea mediocritas, mediocridade áurea, afirmação das qualidades da vida no campo. Alternativa B, fugere urbem, fuga do dia, eliminar os excessos e aproximar-se da perfeição da natureza. Alternativa C, inutilia truncate, cortar o formal, que trata da necessidade de aproveitar intensamente o presente. Alternativa D, carpe diem, cantar a cidade, a urbanização. Simboliza a valorização das coisas cotidianas, simples. Alternativa E, locus amoenos, lugar ameno, onde os amantes se encontram para desfrutar os prazeres da natureza. Lemos a questão, vimos as alternativas e a gente precisa ter em mente que para responder essa questão a gente precisa analisar duas coisas. A primeira são as expressões que aparecem e o trecho da Lira, né, da Lira 58 de Tomás Antônio Gonzaga. Então, vamos conferir agora o gabarito para ver se vocês acertaram a questão. Então, vamos para o nosso gabarito e nós temos como resposta correta a letra E, locus amoenos, lugar ameno, onde os amantes se encontram para desfrutar os prazeres da natureza. Para entender que esse é o nosso gabarito, eu trouxe uma imagem que vai ilustrar bem o que a Lira 58 mostra para a gente lá naquele trecho do poema. Nós temos aí um casal que está no ambiente campestre e isso é típico do arcadismo, né? Trazer esse elemento bucólico com esses elementos pastoris. Vamos lá! A gente já viu que o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo ou setecentismo, apresentam as temáticas elaboradas a partir de expressões latinas. As alternativas que nós lemos, todas têm expressões que norteiam o arcadismo. E agora a gente vai ver por que a alternativa A é errada. A gente já sabe que o gabarito está na letra E. Mas a A está errada em áurea mediocritas porque a melhor tradução para áurea mediocritas é equilíbrio de ouro. Ou seja, tem a questão da tranquilidade e paz que a vida no campo proporciona, mas essa alternativa ela não cita um elemento principal, que é o casal que aparece na Lira 58. Então, se a gente for dizer por que a alternativa A está errada, o motivo principal é a ausência da presença do casal aí na alternativa, certo? A alternativa B está errada porque a expressão fugere urbem, melhor traduzida, é fuga da cidade, né? E não fuga do dia, como a alternativa diz. Além disso, a gente tem também esse ponto importante, que é a presença do casal na alternativa, né? Não há presença do casal na alternativa B, certo? Então, a alternativa B também é considerada errada por isso.
A alternativa C, Inutília truncate, né? Como definição, cortar o formal, a alternativa está correta. Só que ela dá a entender que Inutília truncate também diz respeito a aproveitar o presente. Só que não é bem assim, né? A gente tem aí uma mistura de uma outra expressão que vai aparecer mais lá na frente. Além disso, a alternativa C também é considerada errada, porque ela não tem a presença do casal, né, que está lá na Lira 58. Então, é importante observar esses detalhes na hora de analisar as alternativas, certo? A alternativa D, carpe diem, é uma das expressões mais famosas do arcadismo, e ela significa aí cantar a vida, ou aproveitar o momento, aproveitar o presente, e não cantar a cidade, como diz a alternativa. Então, o primeiro motivo para a alternativa dele estar errada é a tradução da expressão, certo? Além disso, falta aí também a referência aos amantes, né, que estão presentes lá na Lira 58. Aí o nosso gabarito, né, que está corretinho, tanto na tradução da expressão, quanto na presença do casal que está ali junto, aproveitando a natureza e aproveitando, claro, a presença um do outro, ok? Finalizamos a primeira questão do simulado, que diz respeito ao arcadismo, né, as expressões latinas que norteiam essa escola literária. Agora a gente vai para uma segunda questão, que também é do PSC, né? Uma questão da segunda etapa do PSC, que diz respeito ao autor Machado de Assis. A gente vai fazer a leitura de uma pequena descrição a respeito do autor e depois nós vamos ver as alternativas, tá bom? Olha lá, Machado de Assis foi um gênio e sua obra foi tecida num estilo elegantíssimo, trespassada da mais fina ironia e da mais aguda percepção da natureza humana e da vida. Por isso, pode-se afirmar que seu estilo peculiar, suas personagens bem construídas, se tornaram inconfundíveis e marcantes, podendo ser identificados em frases originais, mesmo fora da obra que as contextualize. Vamos para o comando da questão, né, para o enunciado da segunda questão do simulado. Leia os excertos a seguir e identifique os que foram escritos por Machado de Assis. Excerto 1. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Excerto 2. Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo têm franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Excerto 3. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Excerto 4. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Excerto 5. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade de estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Fizemos a leitura aí dos 5 excertos e a nossa intenção, a nossa missão é dizer quais desses excertos pertencem ao autor Machado de Assis. Olhando essa cartela que está na tela, nós vamos ter as alternativas, né? E aí a gente vai tentar indicar aquela em que todos pertencem, em que todos os trechos foram escritos pelo autor Machado de Assis. Alternativa A, somente os excertos 1 e 2. Alternativa B, somente os excertos 1, 3 e 5. Alternativa C, somente os excertos 2, 3 e 4. Alternativa D, somente os excertos 2, 3 e 5. E a alternativa E, somente os excertos 4 e 5. Essas são as nossas alternativas, né? E agora, pensando nos trechos que nós lemos, nós vamos conferir o nosso gabarito, a nossa resposta. Observando a nossa resposta aí, o nosso gabarito, nós temos a letra D, como resposta os excertos 2, 3
e 5, certo? Vou mostrar para vocês agora uma cartela que vai dar um panorama dessa questão, né, de por que as outras alternativas estão erradas. Observa bem, na alternativa A, a gente tem a presença do autor Machado de Assis. Só que no excerto 1, tem um autor aí que a gente não é interessante analisar agora, que é o Raul Pompeia. A mesma coisa ocorre na alternativa B. Nós temos a presença de Machado de Assis em 2 excertos. Mas quando a gente vem para o excerto 1, está aí o Raul Pompeia. Então, a gente não pode marcar essa questão, porque a alternativa diz que a gente tem que marcar aquela questão que só tem trechos de Machado de Assis. A alternativa C também é considerada errada, porque a gente tem lá no excerto 4 a presença de Aloísio Azevedo. Então, já queima o nosso gabarito aí, né? A alternativa D, que é o nosso gabarito correto, com os excertos 2, 3 e 5, que são todos de autoria de Machado de Assis. Então, esse realmente é o gabarito que a gente tem que marcar correto aí na questão. A alternativa E tem aí, de novo, a presença do Machado de Assis, que é o que nos interessa, mas nós temos também a presença de outro autor, que é Aloísio Azevedo. Então, vocês conseguiram aí ter uma noção do panorama de autores. Agora, nós vamos comentar os trechos que aparecem lá na questão, certo? O trecho 1, que é considerado errado, porque tem a presença do autor Raul Pompeia, né? Trecho 1 fala do livro O Ateneu, que é um livro bem famoso da nossa literatura, e esse livro ele retrata exatamente o momento em que o pai do Sérgio se despede dele lá no momento de deixar o filho no internato, lá no colégio interno. Então, aquela primeira frase, aquele primeiro trecho se refere ao livro O Ateneu. Então, a gente já sabe que aí não se refere a Machado de Assis. O excerto 2, que também é considerado correto, corresponde ao trecho do conto A Igreja do Diabo. Nesse conto, né, caso você ainda não tenha ouvido falar, eu vou fazer um pequeno resumo para que você entenda do que se trata. Bom, nesse conto, o diabo resolve fundar a sua própria igreja. E aí ele percebe que os cristãos, né, estavam muito agoniados, ali tendo que cumprir tantas regras, se preocupando para não pecar. E aí o diabo resolve fundar a sua igreja e diz que na sua igreja o único pecado, a única coisa que os seus fiéis não podem fazer é fazer o bem, certo? E aí, quando a gente vai para a leitura do excerto, né, a gente tem justamente a fala de Deus para o diabo. Quando ele diz assim que o conto, né, tenta fazer uma alegoria a respeito da contradição humana, que é nunca estar satisfeito, né? Essa fraqueza humana que é sempre estar baseado na contradição. Por que isso acontece? Quando o diabo funda a sua igreja, ele diz para os seus fiéis que eles não podem fazer o bem. E aí, conforme o tempo vai passando, seus fiéis começam a fazer o bem às escondidas. Por isso, esse conto trata da eterna contradição humana, ok? Vamos lá para o excerto 3. O excerto 3 é um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, também do nosso autor em questão, do autor que nos interessa, que é o Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que traz os relatos da personagem Brás, né, o Brás Cubas, que morreu. E aí, após a sua morte, ele rememora, ele relembra momentos da sua vida. Então, é uma obra bem interessante, né? São as memórias póstumas. Ele vai falar da sua vida depois que ele morreu. E esse excerto que nós lemos, né, contém o momento em que o Brás Cubas relembra um momento da sua vida, onde ele foi explorado por uma mulher chamada Marcela. E aí, esse momento lá, onde ele diz: Marcela amou-me por uma determinada quantidade de tempo, por uma determinada quantidade de dinheiro, é nada mais do que uma memória, né, do Brás no seu livro aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, certo? O excerto 4 também é considerado errado, né, porque se trata do trecho do livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo. O Cortiço também é uma obra muito importante da nossa literatura, é uma obra que traz aí a realidade muito presente, né, a realidade posta de um jeito muito simples e muito objetivo. Então, o trecho que nós lemos lá na alternativa, ele contém a descrição de como era o amanhecer lá naquele ambiente que é denominado o Cortiço, né, da obra O Cortiço de Aloísio de Azevedo. Lembrando
que esse excerto ele é considerado errado, unicamente pelo fato dele não pertencer ao autor Machado de Assis, ok? E aí, nós vamos para o último excerto, que é o excerto 5, um trecho do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, também uma obra muito importante da nossa literatura. E esse trecho, ele retrata um momento em que Bentinho, né, a personagem principal, né, que narra a história, o momento em que Bentinho descreve os olhos da sua amada, a Capitu. E aí ele diz que os olhos da Capitu são como olhos de ressaca, certo? E aí a gente só faz uma observação com relação à palavra ressaca, porque essa descrição se refere ao movimento de ir e vir das ondas na praia. Ou seja, os olhos da Capitu eram olhos de ressaca, porque eles tinham esse poder que a onda tem de vir à praia, sair arrastando tudo, levando de volta para o mar, né? Enfim, a descrição desse excerto é basicamente como o Bentinho enxergava os olhos de Capitu. Ok? Vimos a segunda questão, agora nós vamos para a terceira questão do nosso simulado. A terceira questão do nosso simulado é uma questão do PSC, da terceira etapa, foi uma questão adaptada para que a gente conseguisse trabalhar alguns conceitos importantes, né, para dar uma revisada. Vamos lá. Essa questão que a gente vai trabalhar agora é do poema Traduzir-se, tá? Vamos fazer a leitura para a gente poder analisar depois as alternativas com calma. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Temos aí um poema de Ferreira Goulart, e agora a gente vai para o enunciado da questão, para o comando da questão, né? Sobre o poema, é correto afirmar. Alternativa A. O sujeito lírico apresenta dificuldades de conciliar os lados racional e passional do ser humano. Alternativa B. O poema é um soneto com versos pentassílabos. Alternativa C. O poema possui rimas ricas e alternadas. Alternativa D. Ferreira Goulart expressa seus sentimentos na busca de resolver problemas psicológicos. Alternativa E. O poema Traduzir-se pode ser considerado linear, unidimensional, no que diz respeito ao modo que o sujeito lírico se enxerga. Essas são as nossas alternativas. Vamos tentar analisar levando em consideração a leitura do poema e tentar ver onde a gente encontra aí aquela alternativa que mais condiz, né, com o que o poema quis passar. E agora a gente vai para o nosso gabarito, para ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta está aí na alternativa A. O sujeito lírico apresenta dificuldade de conciliar os lados racional e passional do ser humano. Nós temos as outras alternativas que são as erradas, né? A gente vai comentar um pouquinho, mas antes queria que vocês dessem uma olhadinha para o nosso autor, Ferreira Goulart, falecido em 2016, foi um autor importantíssimo da literatura brasileira, escritor, poeta, imortal da academia, né? Tem uma relevância muito importante para a nossa literatura. E o poema que nós lemos é dele, né? Vamos lá. Primeiro a gente vai comentar por que a alternativa A é correta, né? A alternativa A diz que o sujeito lírico apresenta dificuldade de conciliar os lados racional e passional do ser humano. O poema Traduzir-se realmente diz tudo isso que a alternativa fala, né? O poema nos mostra um sujeito lírico, uma pessoa, uma voz que tem dificuldade de explicar a si mesmo. Ele diz que uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa, sempre levando em consideração essa ambivalência que ele mesmo reconhece ter. O eu lírico do poema diz que dentro dele existem dois lados.
um lado que é racional e um lado que é passional. E o poema nos mostra, né, durante a leitura das estrofes, esses dois modos de ser que são opostos do eu lírico. Por isso que a alternativa A é considerada a correta, né, porque mostra essa dificuldade que o eu lírico tem de conciliar os dois lados existentes em si mesmo. A alternativa B é considerada errada, porque o poema, ela diz que o poema é um soneto com versos pentassílabos. A gente tem aí duas informações muito importantes. Primeiro, afirmar que o poema é um soneto e depois dizer que as sílabas poéticas são pentassílabas, né? Então, a gente tem que analisar aí. Essa alternativa é errada, primeiro porque, se a gente for voltar lá no poema, a gente vai ver que o poema tem 7 estrofes. E se a gente fizer uma conta básica de matemática, 6 estrofes das que nós lemos são quartetos. O que são quartetos? São estrofes, né, que têm 4 versos. Se nós fizermos uma conta de 6 vezes 4, a gente já tem 24 versos. Então, de maneira nenhuma, o poema lido pode ser considerado um soneto, porque para ser considerado soneto, ele tem que ter o limite ali de 14 versos. E aí a gente tem aqui embaixo alguns tipos, né, de soneto. Temos o soneto italiano, que tem uma determinada estrutura, né, 2 quartetos e 2 tercetos. Temos o soneto inglês, temos o soneto monostrófico, enfim. Na primeira afirmação da alternativa, a gente já entende que essa questão está errada porque não se trata de um soneto, ok? Quando a gente vai para a segunda parte que fala a respeito dos verbos, das sílabas poéticas pentassílabas, a gente também encontra um erro aí nessa afirmação, né? Porque se nós formos fazer a escansão, que é a contagem das sílabas poéticas do poema, nós não vamos encontrar versos com 5 sílabas, né? Não serão todos os versos com 5 sílabas. E aí eu trouxe para vocês a primeira estrofe para a gente tentar relembrar como é que faz a escansão, como é que faz a contagem das sílabas poéticas de um poema. Vamos lá. Eu vou fazer para vocês os cortes, né? Lembrando que essa contagem a gente leva em consideração a nossa fala, então a contagem de sílaba poética é diferente da contagem que se faz em sílabas, né? Quando a gente estuda conteúdos de gramática. Então, a gente vai fazer só uma contagem só para comprovar que a alternativa B está errada, certo? Vamos lá, fazer a contagem das sílabas. A gente tem aqui, ó, uma parte de mim. Lembrando que quando a gente conta sílabas poéticas, a gente conta só até a última sílaba tônica. Nós temos quantas sílabas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas poéticas. Então, já caiu por terra aí dizendo que todos os versos são pentassílabos. A gente pode tentar confirmar aqui embaixo os próximos versos, né? É todo mundo. Olha lá, a gente só conta até a sílaba tônica. Então, a sílaba mun seria a última sílaba que nós contaríamos para fazer a expansão. Olha o outro verso. Outra parte. Aqui a gente tem que lembrar que eu vou levar em consideração a minha fala. E na minha fala eu junto tudo, né? Então, eu tenho aqui, ó, ninguém. Temos também, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sílabas poéticas. O último verso dessa primeira estrofe aí, se a gente for fazer a expansão também, vocês vão perceber que não dá 5 versos, né? Não dá 5 sílabas poéticas, ok? Então, a alternativa B a gente considera errada porque não tem um soneto, a quantidade de versos ultrapassa o que precisa ter para ser um soneto, e a quantidade de sílabas poéticas também não está contada de maneira correta, ok? Vamos lá para a próxima cartela. A alternativa C é considerada errada, porque ela diz assim, o poema possui rimas ricas e rimas alternadas. Relembrando o conceito de rima rica, para ser rima rica, as palavras que vão fazer rima têm que ser de classes gramaticais diferentes, né? Então, para eu ter rimas ricas, eu preciso que as palavras que vão rimar sejam palavras de classes gramaticais diferentes. E isso não acontece no poema. A gente tem mundo rimando com fundo. Ambos são substantivos, são da mesma classe gramatical, então não dá para considerar uma rima rica. A gente tem multidão e solidão, também, 2 substantivos.
A mesma coisa acontece com o verbo pondera e delira, 2 verbos, né? Não dá para ser rima rica. A alternativa diz também que as rimas são alternadas. Vamos lá conferir para ver se é isso mesmo. A gente já sabe que a questão está errada, né? Observando as estrofes dos poemas, nós vemos que, né, o poema lido, ele não possui uma estrutura de rima conforme os esquemas que a gente conhece, né? Que são as rimas alternadas, quando a gente tem o esquema AB-AB, rimas emparelhadas, quando a gente tem AA, BB, CC, enfim. Quando a gente faz a leitura da estrofe, a gente percebe que não há um esquema rímico padrão. Por exemplo, nós temos aqui a palavra mim, que não está rimando com nenhum outro verso dessa estrofe. Nós temos a palavra mundo, que está rimando lá embaixo com fundo. Mas quando a gente tem o ser, né, aqui ninguém, a gente não consegue encaixar em nenhum padrão rímico, né, presente no que a gente está acostumado a classificar, certo? Então, por isso, a questão C também é considerada errada. Vamos para a alternativa D, que diz que Ferreira Goulart expressa seus sentimentos na busca de resolver seus problemas psicológicos. Essa alternativa é problemática porque a gente não pode, de maneira nenhuma, em leitura de poemas, confundir o sentimento da voz do poema, do sujeito lírico, que é o que a gente tem lá no poema, né, com a voz do autor. São coisas diferentes. Então, o poema sempre vai dizer respeito ao sujeito lírico e nunca ao autor. Então, quando a gente diz que Ferreira Goulart expressa seus sentimentos, a gente está dizendo algo que não corresponde a uma análise de poemas, ok? A alternativa E também é considerada errada porque ela diz que o poema traduzir-se pode ser considerado linear e unidimensional, né, com relação aos sentimentos ou ao modo que o sujeito lírico se enxerga. Essa afirmativa ela é errada, porque a gente conseguiu compreender a partir da leitura que ele não se enxerga de maneira nenhuma de modo linear. Pelo contrário, ele expõe e ele confirma e afirma que nele mesmo existem 2 lados que são opostos. Ao mesmo tempo que ele se entende como um indivíduo, ele também se entende como coletivo. Ao mesmo tempo que ele pondera pela razão, ele também é levado pela emoção. Então, essa alternativa aí é uma alternativa que é considerada errada. Bom, nós fizemos a leitura, conseguimos ver o nosso gabarito. Agora, nós iremos para as considerações finais. Professores e estudantes, muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso episódio. Vamos agora para aquele momento tão esperado, que é o momento da selfie, o momento do registro. Pega aí o seu telefone, que eu vou ficar aqui quietinha, eu vou fazer uma pose para que a gente possa registrar esse momento. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos tirar a selfie. Ok, conseguimos tirar. Espero que vocês tenham conseguido. Então agora, vocês vão pegar essa foto que vocês tiraram e vão nos marcar. Pegue lá o nosso Instagram, marque o Conquistar. Vamos divulgar esse projeto que é muito importante para a aprendizagem de vocês. Muito obrigada. Até uma próxima.